Além disso, né, vocês vejam que toda essa constituição científica, darwinista, etc., pressupõe o conceito de evolução, de espécies mais evoluídas e menos evoluídas, de culturas mais evoluídas e menos evoluídas, de literaturas mais evoluídas e menos evoluídas. Então, a literatura comparada no início era imbuída de um ideal evolucionista, que, por sua vez, tem sua raiz também nessa questão político-cultural que está embutida no colonialismo. Ou seja, existem culturas civilizadas e culturas primitivas. Primitivo não faz literatura. Quem faz literatura é civilizado. Não posso comparar verticalmente. Desculpem, não posso comparar horizontalmente. Eu tenho que comparar verticalmente. Essa verticalidade, essa hierarquia, também está no bojo da literatura comparada do século XIX. E a questão do evolucionismo, ou seja, que vem embutida como? Embutida no conceito de influência, tá? De fonte e influência. Então, a literatura comparada tradicional comparava, né, um com o outro para dizer quem é que tinha influenciado quem. Quem era o melhor, quem era o pior, quem tinha vindo antes e quem tinha vindo depois. Nesse sentido, é que a gente pode pensar, ou eles pensavam, por exemplo, sei lá, eu vou comparar Machado de Assis com Sterne, por exemplo. Ah, então Machado de Assis foi influenciado pelo Sterne, porque ele retoma algumas questões que estão presentes no Tristan Shandy. Se eu estou dizendo que ele foi influenciado, eu estou dizendo que a literatura fonte, não a literatura resultado, né, que é o Machado de Assis, é a literatura inglesa. E automaticamente, no conceito de influência, eu estabeleço uma hierarquia de quem é melhor, quem é pior, quem é mais evoluído, quem é menos evoluído, quem é mais civilizado e quem é mais primitivo, tá? Por isso, a grande dica da aula de hoje é assim, para um professor de estudos comparados, para um de nós, jamais fale em influência, palavra banida do dicionário, tá? Porque, do ponto de vista do senso comum, a gente usa essa palavra. O Tristan Shandy influenciou Machado de Assis. O problema é que muitas vezes a gente usa desavisadamente. A gente não se dá conta de que por trás dessa palavra existe toda uma significação, né? Existe todo um campo teórico, né? Um campo ideológico, um campo epistemológico que trata a fonte e a influência como uma relação de poder, de quem domina quem, de quem influencia quem, de quem é melhor do que quem. Tá? E vocês vão falar, professora, mas então como é que eu falo, né? Que, poxa, o Machado leu o Tristan Shandy, né? Não é mentira, ele está lá. Tem várias maneiras da gente tentar falar isso de outra forma, né? Vocês podem falar em intertextualidade, podem falar em trânsito de formas e temas, vocês podem falar em leitura, tem várias maneiras de vocês apontarem aquilo que é fato, que está ali, que é essa relação entre esses dois textos, vamos dizer, sem que vocês caiam na armadilha da influência. Tá? Não porque seja errado dizer, mas simplesmente porque é uma maneira menos pertinente de falar. Ou a gente pode, sem querer, estar dando margem a outras interpretações daquilo que a gente quer dizer. Tá? Então, isso eu acho muito importante do texto do Welleck. Se vocês pegarem os primeiros textos da formação do campo da literatura comparada, vocês vão perceber exatamente isso, né? Que existe uma classificação biológica, até meio, né? Não diria mas quase biológica, das literaturas, inclusive na terminologia, isso é bem claro nos primeiros textos. Tá? E é justamente contra isso que o Welleck se coloca. Então, o que eu diria é o seguinte, que basicamente, né, essas duas correntes, né, teórico-ideológicas, eu diria, e científicas, acabam criando um tipo de epistemologia dentro da literatura comparada tradicional que é justamente contra o que o Welleck está se colocando. O que o Welleck não quer questionar, o que ele questiona, o que ele diz não serve mais, é essa chamada epistemologia antiga da literatura comparada. Agora, eu pergunto para vocês, por que ele questiona isso na década de 50?
que na década de 50? Por que não em 20? Ou em 2000? Por que na década de 50? Porque é na década de 50 que está se colocando em xeque isso aqui, né? No pós-guerra, né? É aqui que está começando o processo de descolonização. E aí falou, peraí, falaram que eu era aqui primitivo desde o final do século passado. Aí, peraí, falaram que eu não tenho literatura. Aí, peraí, falaram que eu não sou nação. Estou questionando tudo isso. Esse cabedal, essas correntes de pensamento estão sendo colocadas em xeque. Então, os modelos científicos que elas geraram, essas correntes geraram, também vão ser colocados em xeque na década de 50, entre eles a própria literatura comparada. Né? A partir da década de 50, cria-se uma nova história, cria-se uma nova antropologia, criam-se novas ciências sociais, cria-se um novo modelo de literatura comparada também, ou pretende-se criar, no momento em que ele está falando. Quando eu digo epistemologia, gente, né, toda ciência tem uma epistemologia, eu quero dizer que toda ciência tem um objeto de estudo e tem uma metodologia. Isso é a tal da epistemologia, né, que a gente está falando. Quando eu questiono uma epistemologia, ou como o Wellek está fazendo, ele diz assim, olha, o objeto de estudo que a literatura comparada está tomando em consideração não faz mais sentido, e a metodologia que ela está usando também não faz. Eu estou questionando esse conjunto, que eu estou chamando de epistemologia. Então, assim, não vamos mais comparar só literaturas de línguas diferentes. Por quê? Quer dizer, então, que o que se faz, estou trazendo para cá, mas assim, o que se faz em Angola é a mesma coisa que se faz no Brasil, que é a mesma coisa que se faz em Portugal, que é a mesma coisa que se faz em Goa, só porque está na mesma língua? De jeito nenhum. Segundo, vou usar aquela metodologia de fontes e influências? Vou ficar procurando quem foi a fonte, quem foi a influência, quem foi a fonte, quem foi a influência? De jeito nenhum. Não faz mais sentido. Então, a proposta é de uma nova epistemologia, ou seja, a escolha de novos objetos de estudo segundo uma nova metodologia. É isso que ele quer, é isso que ele envision, que ele idealiza. E aí ele faz algumas propostas. Qual é a proposta fundamental que vocês acham que ele coloca? Então, ele diz assim, ó, objeto não é ficar comparando, sei lá, francês com português. A gente tem que ter como objeto o texto literário. A gente tem que voltar às origens, tal, um pouco, como ele está falando, como objeto estético, na sua natureza. Ou seja, o texto literário não é biografia de autor, não é análise do tempo histórico, não é análise de quem das questões nacionais. O texto literário, a natureza do texto literário, a sua especificidade é o fato de ser um objeto estético, em linguagem verbal. Então a gente tem que voltar os olhos ao texto novamente e parar de ficar, como ele fala, nesse comércio, né, de fontes e influências. Né? Sim, aqui, ó, ferrenha, da guerra, né? E sob que metodologia? A das relações. Análise literária, né? Ou seja, gente, perdemos o foco, voltemos a ele, né? Mas essa questão do estético é uma questão muito fundamental, porque eu diria o seguinte, é comum a gente perder de vista o objeto. Se vocês forem para qualquer curso de qualquer escola no Brasil de literatura, o que menos se faz é observar o texto, que é o objeto de estudo da literatura. O que mais se faz é saber a história dos estilos literários e a biografia dos autores. Mas isso é perder de vista o objeto da literatura. E é perder de vista, portanto, o método, porque você não vai fazer a análise literária de história, né? Nem de biografia. Mas, no entanto, isso existe. Bom, quem é o papa da teoria literária na USP? Quem é? Nosso mentor. É o Cândido, Antônio Cândido, né? Que escreveu vários livros importantes. Mas qual é o livro, assim, para vocês? Agora vai ser difícil, mas quais são os livros mais importantes do Cândido? Melhor dizendo. Literatura e Sociedade. Formação da literatura brasileira. E aí a gente tem os ensaios, tal.
Na formação da literatura brasileira, se vocês pensarem bem, alguém já leu a formação, ou pelo menos a introdução? É um livro fundamental, né? Escrito na década de 50. É de 58. Mesma época em que o Hélio está escrevendo o texto dele. Legal. O que o Cândido faz na formação da literatura brasileira? Ele quer mostrar como se formou, nasceu, cresceu, viveu e se tornou madura a literatura brasileira. Brasileira, né? Tá? Então vejam. Não vou dizer que o Cândido seja positivista, ele é dialético, mas a dialética também é fruto do pensamento, a dialética moderna é fruto do pensamento do século XIX. Marx é do século XIX, Hegel é do século XIX, foram eles que fundamentaram toda essa questão do pensamento dialético e depois da dialética materialista. O Cândido é absolutamente dialético. Mas existe uma noção na formação da literatura brasileira de quando será que a literatura brasileira nasceu, como ela evoluiu e quando ela chegou à sua maturidade. Vejam uma metáfora biológica de novo rondando. Né? Aí você diz, um dos textos em que eu mais me apoio está ainda na década de 50. Fundamental o texto, né? Ninguém está questionando. Dentro de uma metodologia um pouco antiquada, né? Quem questiona isso muito é o Haroldo de Campos. Ó, não pode falar em Haroldo de Campos aqui. É banido da USP, né? Ninguém fala, mas a gente vai falar via internet do Haroldo de Campos. O Murilo falando dele também. Num livro, não sei se vocês conhecem, é um livrico desse tamanho, dessa finura, assim, ó, um sequestro do barroco. Isso, na formação da literatura. Tá apontando direto pro canto. Exatamente, mas é. Livro esgotadíssimo, ninguém reedita, o Haroldo de Campos morreu. Eu achei o meu na casa da minha mãe, super feliz outro dia. Esse tamanho assim. O que o Cândido fala no sequestro do barroco? Ele fala assim, por quê? Qual é o questionamento do... O que o Campos fala, né? Qual é o questionamento do Haroldo de Campos? Ele fala assim, quando o Cândido postula a formação da literatura brasileira, ele diz que a literatura genuinamente brasileira se forma a partir do arcadismo. Porque é nesse momento que começam a nascer formas literárias genuinamente nacionais. E o auge, todo o trajeto da formação, a maturidade da literatura brasileira enquanto brasileira estaria em Machado de Assis. Esse é o trajeto. O resto que veio antes do arcadismo, Cândido não chama de literatura, ele diz que são manifestações literárias da colônia. E é aí que o Haroldo de Campos pega. Ele falou, o Cândido deixa de fora toda a produção literária do barroco brasileiro, que é uma produção literária considerável. Como é que ele pode dizer que isso são meras manifestações literárias? Né? Porque, na verdade, estariam dentro de um modelo, né? De modelos estéticos estrangeiros. E nós não estamos hoje? Né? Então ele pega na veia, mas o mais legal de tudo isso, quer dizer, dá para perceber então o quanto nós estamos imersos ainda, aquilo que eu falei no início da aula, né? Esses modelos convivem, a gente está imerso neles ainda, mas o mais legal de tudo é que todo mundo, né, principalmente os professores da teoria literária, eu vim da teoria, gente, não posso falar, a gente não pode cuspir no prato que comeu, né? Sou formada, mestrado, doutorado, teoria, etc. Gosto demais, gosto muito do Cândido, muito, né? Talvez eu não considere o Cândido um guru, como todo mundo considera, mas eu, né, tenho uma admiração imensa por ele, inclusive pessoal. Mas o mais legal de tudo é que assim, os professores, não se pode falar desse livro aqui na USP, esse livro do Haroldo de Campos é banido, é quase queimado, a Inquisição aqui não deixa, né, que questiona, né, toda essa postura do Cândido. Existem trabalhos posteriores ao do Cândido que retomam a ideia da formação. A tese da professora Rita Chaves, por exemplo, sobre Angola, chama-se Formação do Romance Angolano, tentando fazer para Angola a mesma coisa que o Cândido fez na formação da literatura brasileira. A formação da literatura brasileira é um livro fundamental que representa o pensamento dos anos 50 sobre o Brasil do ponto de vista literário, mas ninguém pode falar mal, né? Muito menos com bibliografia. Mas aí eu fui na casa do Cândido, olha só, eu fui na casa do Antônio Cândido em 1999, primeira vez que eu fui lá.
E aí eu fui falar alguma coisa da formação da literatura brasileira e ele, o Deus, Antônio Cândido, falou para mim assim, esse livro é um livro datado. Ele tem consciência de que o pensamento que ele informa na formação da literatura brasileira é um pensamento dos anos 50. Ele, Antônio Cândido, que tem quase 100 anos de idade, mas muito consciente, né? Mas o que eu estou falando isso para vocês perceberem enquanto esses modelos teóricos, eles convivem, a gente é bombardeado por eles na universidade e muitas vezes a gente não tem consciência nem de onde eles vieram e nem para onde eles caminham, e muito menos do que a gente está fazendo aqui, né? A gente é ensinado a trabalhar sobre um determinado objeto segundo uma determinada metodologia, mas muitas vezes a gente não sabe por que a gente foi direcionado a esse objeto e nem qual é a nossa metodologia. E é por isso que a gente tem que trabalhar, se conscientizar cada vez mais disso. E eu acho que esse texto do Elec é fundamental para a gente pensar realmente onde nós estávamos, da onde saímos e para onde queremos ir. Tá? Eu acho que é basicamente essa a função desse texto nessa aula introdutória. Alguma pergunta, alguma colocação? Vocês vão perceber, então, que quando a gente propõe, assim, a área de estudos comparados de literatura de língua portuguesa, que é essa que vocês começam através dessa disciplina, não existiria se não tivesse havido a tal crise epistemológica da literatura comparada na década de 50. Por quê? Porque de cara nós já somos, assim, já entramos rasgando que, assim, comparamos literaturas de mesma língua. Essa é a definição da nossa área. Se não fosse, se a gente estivesse aqui, essa área não existiria, jamais. E o texto que vocês têm para ler na semana que vem é justamente uma tentativa de aproximação disso que a gente discutiu hoje com a área de literatura de língua portuguesa, inclusive das africanas de língua portuguesa. É um texto do Salvato Trigo, do início da década de 80, que faz a defesa do método comparativo no estudo das literaturas africanas. Tá? E está super dentro disso que o René Welleck envision, idealiza, né? E do que nós somos parte.